Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do 7º ano do ensino fundamental. PET de número 5, atividades da semana de número 2. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1. Os organizadores de um show de música fizeram um estudo e elaboraram um quadro para mostrar os efeitos que o preço do ingresso poderia causar em relação à arrecadação, despesas com segurança, quantidade do público presente e número de funcionários necessários. E tá aí o quadro, pessoal. Olha, nós temos o preço do ingresso, né, que era R$30, depois virou R$60 e depois R$90. A previsão de arrecadação, observa que é a mesma, R$360 mil, independente do preço. Observa que não teve variação na previsão de arrecadação. A previsão de despesas com segurança. Inicialmente gastaria-se 5 mil, depois 4.500 e depois R$4.000. Ou seja, a despesa com segurança foi diminuindo R$500 para cada alteração no valor do preço do ingresso. Previsão do público presente. 12 mil pessoas, depois 6 mil pessoas e depois 4 mil pessoas. E a previsão do número de funcionários, 50, 40 e 10. Diminuiu 10 aí a cada variação do preço do ingresso. Aí tá falando assim, ó, qual dessas grandezas é inversamente proporcional ao preço do ingresso? Pessoal, inversamente quer dizer que se um aumenta, o outro diminui. Só que tem que tomar cuidado. Não basta aumentar e o outro diminuir. Tem que um aumentar e eu tenho que descobrir a razão desse aumento, porque a razão da diminuição no outro tem que ser inversamente proporcional. Por exemplo, olha, o preço do ingresso era R$30, foi para 60. O que está acontecendo aqui? Multiplicou por 2, não multiplicou? Então aqui a razão seria o dobro, porque dobrou. Depois do 30 para o 90, o que está acontecendo? Multiplicou por 3, ou seja, a razão aqui quer dizer que o preço do ingresso triplicou. Então primeiro ele dobrou e depois o valor final é o triplo do valor inicial. Então quando eu olhar as grandezas que são inversamente proporcional, se aqui dobrou, a primeira grandeza inversamente proporcional, se aqui é o dobro, ela tem que ser a metade. Se aqui é o triplo, ela tem que ser a terça parte. Tá bom? Para justamente ser o inverso. O inverso do dobro é a metade, o inverso do triplo é a terça parte. E aí nós vamos pegar, olha, observa aí, a previsão de público presente era 12 mil, passou para 6 mil, e depois era 12 mil, passou para 6 mil e depois para 4 mil. Dá uma olhada, pessoal. De 12 mil para 6 mil foi o quê? Foi a metade, né? E de 12 mil para 4 mil foi o quê? A terça parte. É dividindo por 3, ó. Então, as grandezas inversamente proporcional ao preço do ingresso é justamente a previsão do público presente. Alternativa correta, letra C. Beleza? Justamente porque se aqui dobrou, aqui foi a metade. Se daqui para aqui triplicou, de 12 mil para 4 mil, foi a terça parte. Tá bom? Vamos fazer a questão de número 2. Vamos lá. Atividade número 2. Amanda e Carla compraram juntas um pacote de balas com 120 unidades. O valor total das balas foi dividido da seguinte maneira. Amanda pagou R$3 e Carla pagou R$6. Como podemos ajudá-las a dividir as balas? Sabendo que a partilha será proporcional ao valor que cada uma pagou? Pessoal, dá uma olhada, olha. A Amanda pagou R$3 e a Carla pagou aqui o quê? Pagou R$6, né? Observa que a Carla pagou o dobro. Então, se a partilha das balas vai ser proporcional, quer dizer que a Carla tem que ganhar o dobro de balas, tá bom? O pacote tem 120 balas. Primeiro aqui, nós podemos fazer isso de várias maneiras, mas eu quero primeiro calcular o preço do pacote. Basta somar o que elas pagaram.
Então, somando aqui, 3 mais 6 quer dizer que o pacote custou R$9. Quantas balas a Amanda vai receber? Eu não sei, estou chamando de X. Quantas balas a Carla vai receber? Estou chamando de Y. Eu posso chamar de Y ou então eu posso chamar de 2X. Por que 2X? Porque a Carla pagou o dobro da Amanda, não pagou? Então, se a Amanda ganhar X bala, ela tem que ganhar o dobro. Então, 2X. Então, eu posso chamar de X aqui e Y ou X e 2X. Tanto faz. Vou fazer aqui, olha. Eu sei que são 120 balas. Olha como é que eu vou fazer, ó. 120 balas custou R$9. Ok? R$9. Então, X balas, ó. X balas vai custar R$3, ó. Observa que eu estou fazendo uma relação da quantidade de balas e o preço que ela custa. Então, ó, 120 balas, que é o pacote, custou R$9. Então, X bala, X é as balas da Amanda, custou R$3. Observa aqui, pessoal. Aqui é R$9. Dá uma olhadinha, ó. R$9, R$3. O preço está diminuindo, não tá? O preço está diminuindo. Porque aqui é 9, aqui é 3. A quantidade de balas vai aumentar ou vai diminuir? Vai ter que diminuir aqui também, não vai? É o que nós chamamos de grandezas diretamente proporcional. O preço diminui, a quantidade diminui. Então aqui basta multiplicar cruzado agora, ó. Se eu multiplicar cruzado, ó, x vezes 9 é 9x. E 120 vezes 3, ó, 120 vezes 3. Então, 9x, 120 vezes 3, dá 360. O 9 está multiplicando, passa dividindo. Então, o x é 360 dividido por 9. 36 dividido por 9 dá 4. E aqui 40, né? O que é esse x? O x não é a quantidade de balas da Amanda? E a quantidade deu o quê? 40. Então quer dizer que a Amanda vai receber 40 balas. E a Carla é o dobro. Então a Carla vai ser o quê? 2 vezes 40, a Carla vai receber 80. E se você somar, ó, 40 mais 80 dá as 120 balas. Então nós montamos aqui uma regrinha de 3 dessas grandezas que são diretamente proporcionais. Tá bom? Vamos fazer a questão de número 3. Vamos lá. Questão número 3. Em um trabalho de pintura das paredes de um edifício, várias grandezas interferem no prazo em dias necessário para sua finalização. A listagem mostra algumas dessas grandezas. O número de pintores trabalhando interfere no prazo, horas trabalhadas por dia pelos pintores, a altura das paredes a ser pintada, a largura das paredes a ser pintada, tudo isso interfere no prazo, né? Aí está falando assim, ó, considerando que todos os pintores trabalham com a mesma eficiência e que não há outros fatores que interferem no ritmo de trabalho, as grandezas diretamente proporcionais ao prazo de conclusão da obra estão listados com os números. Bom, pessoal, dessas 4 grandezas, quais são diretamente proporcional ao prazo da obra? Lembrando, diretamente proporcional é se um aumenta, o outro aumenta. Se um diminui, o outro diminui, há uma mesma razão, né? Por exemplo, o número de pintores é diretamente proporcional ao prazo da obra? Se eu aumentar o número de pintores, o prazo da obra aumenta ou diminui? Pensa aí. Isso mesmo, né? Se eu tiver mais pessoas trabalhando, quer dizer que o prazo diminui. Observa que eu aumento o pintor e diminui o prazo. Então não são grandezas diretamente proporcional, são grandezas inversamente proporcional. Horas trabalhadas por dia. Imagina aí que os pintores trabalham 8 horas por dia. Se eles trabalharem 5 horas por dia, a obra vai demorar mais a fazer ou vai acabar mais rápido? Vai demorar mais, né? Diminuiu as horas de trabalho, então a obra demora a finalizar, ou seja, aumenta o prazo da obra. Então são grandezas inversamente proporcional. Então esse não é e esse não é, porque são grandezas inversamente proporcional ao prazo da obra. Agora aqui, olha, a altura da parede a ser pintada.
Se eu aumento, por exemplo, a gente vai pintar 10 metros de altura. Se eu aumentar para 20, eu vou demorar mais dias ou eu vou fazer mais rápido? Vou demorar mais dias, né? O prazo aumenta. Observa que eu aumentei a altura da parede e o prazo também vai aumentar. Então, esse item 3 é uma grandeza diretamente proporcional ao prazo. Largura da parede a ser pintada. Se eu pinto 5 metros e levo 10 dias, se eu passar para 10 metros, eu vou passar o prazo para 20 dias, né? Aumenta a área a ser pintada, aumenta o prazo para finalizar. Então isso aqui também é grandeza diretamente proporcional ao prazo de execução da obra. Então a alternativa correta é a letra D. As grandezas 3 e 4 são diretamente proporcionais ao prazo dessa obra. Beleza? Vamos para a atividade número 4. Vamos lá. Questão de número 4. Considere esses problemas. Entre eles, apenas um envolve duas grandezas diretamente proporcionais. Problema de número 1. Vou colocar ele aqui em cima, olha. O prêmio de uma rifa seria distribuído entre 12 ganhadores. No momento da distribuição, apareceram mais 8 ganhadores legítimos. Que fração do prêmio cada um de todos os ganhadores levará? Pessoal, eu tenho um prêmio para dividir por 12. Apareceu mais 8 pessoas que ganhou, né? Ou seja, aumentou o número de ganhadores. Apareceu mais 8, né? Então eu tenho 20 ganhadores. Observa que o prêmio é o mesmo. 1 dividido por 20. Eu aumentei o número de ganhadores, mas o prêmio não aumentou. O prêmio está diminuindo. Automaticamente, o problema número 1 não é diretamente proporcional, tá bom? O problema de número 2. Para pintar todo o interior de um triângulo desenhado em uma parede, foram gastos 2 tubos de tinta spray. Quantos tubos da mesma tinta serão necessários para pintar todo o interior de um triângulo equilátero, cujo lado médio 4 vezes o lado do primeiro triângulo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho um primeiro triângulo equilátero, né? Ou seja, tem os 3 lados iguais. E aqui, olha, gastou 2 tubos. Pessoal, para ser proporcional, o próximo triângulo teria que gastar 8. Por que teria que gastar 8 tubos? Porque o próximo triângulo, o lado dele mede 4 vezes o lado do primeiro. Observa que o lado está multiplicando por 4, né? Então, ó, se aqui o lado é 1, esse lado aqui é 4. Ou seja, o lado aqui está sendo multiplicado por 4. Então, para ser proporcional aqui, o tubo também teria que ser multiplicado por 4. Para ser 8, né? Seria. Mas observa que quando a gente faz o desenho, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou seja, é um triângulo maior em que os lados é o lado desse pequeno, multiplicado por 4. Observa que eu tenho aqui, olha, 16 triângulos. 16 triângulos iguais a esse. E cada triângulo lá em cima gastou 2 tubos, ou seja, aqui embaixo vai gastar 32 tubos. Enquanto o lado foi multiplicado por 4, a quantidade de tubos foi multiplicado por 16. Então, esse problema aqui não se trata de um problema de grandezas diretamente proporcionais, porque o lado multiplicou por 4 e a quantidade de tubos multiplicou por 16, então não é. Vamos ao problema de número 3. Toda a produção de arroz de uma fazenda é embalada em 200 sacas de certa capacidade. Quantos sacos, com 1/3 da capacidade dos primeiros, serão necessários para embalar o dobro da produção dessa fazenda? Pessoal, ó, a produção gastou 200 sacos. Se eu dobro a produção, automaticamente eu vou gastar quantos sacos iguais a esse? Se eu dobro a produção, eu vou gastar 400 sacos iguais a esse, não é? Porque a produção gastou 200 sacos, dobrando a produção, automaticamente vai gastar aí 400 sacos. Então aí já me indica que são grandezas diretamente proporcionais. Vai dobrar a produção, vai dobrar a quantidade de sacos. Só tem um detalhe nesse problema, né? Os novos sacos não têm a mesma capacidade que esse.
os novos sacos, a capacidade deles é a terça parte desses. Ou seja, para cada um saco daquele ali, eu vou usar 3 sacos novos. Ou seja, existe uma razão ali, uma proporção entre a quantidade de saco. Porque um saco aqui corresponde a 3 sacos que vai gastar no dobro. Automaticamente, se for para responder o problema, a quantidade de saco vai ser o 400 vezes 3. Por que 400 vezes 3? Porque cada saco aqui, ó, eu só dobrei, né? Cada saco aqui corresponde a 3 sacos novos. Gastaria então 1.200 sacos. Mas é um problema que envolve grandezas diretamente proporcionais? Sim. Se a gente pega aqui, ó, 1 para 3 é a mesma coisa que 1.200 e 200 aqui, ó. 200, deixa eu pagar aqui, ó, por 1.200. Se você simplificar, volta no 1/3, tá bom? Então são grandezas diretamente proporcionais, tá bom? Então o problema de número 3, sim, é um problema de grandezas diretamente proporcionais. Problema de número 4. 3 máquinas, cada uma delas funcionando 4 horas por dia, produzem 480 peças por dia. Quantas peças serão produzidas por dia por 5 máquinas iguais às primeiras, cada uma delas funcionando 2 horas por dia? Dá uma olhada aqui, pessoal. 3 máquinas, 4 horas, 480 peças. 5 máquinas, 2 horas, uma quantidade ali de peças que eu não sei e nem a gente precisa ficar preocupado em descobrir aqui. Eu vou te chamar a atenção para essas duas grandezas aqui, ó. Máquinas e horas. Observa que a máquina aumentou e as horas diminuiu. Se uma aumenta e a outra diminui, automaticamente não são grandezas diretamente proporcional, ok? Porque nas grandezas diretamente proporcional, se um aumenta, o outro também tem que aumentar na mesma proporção. E aqui a gente percebe, ó, aumentou e aqui diminuiu. Então o problema de número 4 não envolve apenas grandezas diretamente, tem grandezas inversamente. Um aumentou e outro diminuiu, tá bom? Então a alternativa correta, o problema que envolve apenas grandezas diretamente proporcionais é o problema de número 3. A alternativa correta é a letra C. Problema de número 3, ok? Vamos fazer então a questão de número 5. Vamos lá. Questão de número 5. Considere as afirmativas sobre uma loteria cujo prêmio é de V reais, a ser dividido igualmente entre N acertadores, cabendo Q reais a cada um deles. E aqui eu tenho algumas afirmativas, olha. Então vamos lá, pessoal. O prêmio V dividido pela quantidade N de acertadores, cada um vai receber Q reais. Essa é a estrutura, tá bom? Aí tá falando assim, ó, fixando-se o V. Ou seja, isso aqui, ó, ser um valor fixo. Então, fixando-se o V. O N e o Q são inversamente proporcionais. E para a gente poder pensar aqui, eu dei 2 exemplos, ó. O item 1 aqui, ó, afirmativa 1. Fixando-se o V, ou seja, o número de cima é o mesmo, olha. A única alteração é no denominador e no resultado. O denominador e o resultado são inversamente proporcionais. Lembrando que para ser inversamente proporcional, se um aumenta, o outro diminui. Tá bom? E as razões são inversas, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Do 2 para aumentar por 4, multiplicou por 2. Do 0,5 para o 0,25, está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo, né? 0,5 é o quê? É a metade. Dividiu por 2. Observa que aqui aumentou, multiplicando por 2, e aqui dividiu por 2, diminuindo. Então são grandezas inversamente proporcional. Então o item 1, essa afirmativa está correta. O item 2, fixando-se o N. Agora o fixo vai ser o N. Então aqui eu dei um exemplo, ó. Eu fixei o N, coloquei o N2 para ser o mesmo. O V e o Q são diretamente proporcionais, ó. O V e o Q serão diretamente proporcionais. Vamos ver o que acontece, ó. Do 1 para o 5, o que está acontecendo? Multiplicou por 5, né?
E do 0,5 para o 2,5, o que aconteceu? Multiplicou também por 5. Observa que os dois aumentaram com uma mesma razão. Eles são múltiplos ali de 5, né? Aumentou multiplicando por 5. Então, o item 2 também é verdadeiro. O item 3, fixando-se o quê? Agora o resultado que é fixo. O V e o N são inversamente proporcionais, ou seja, o numerador e o denominador serão inversamente proporcionais. Vamos analisar o numerador. Ó. Do 1 aumentou para o 4, ou seja, multiplicou por 4, não multiplicou? E do 2 aumentou para o 8, ou seja, multiplicou por 4 também. Observa que tanto o numerador quanto o denominador estão aumentando e estão aumentando multiplicando pelo mesmo número, pelo 4. Então, eles são diretamente proporcionais. E aqui está falando inversamente. Então, o item 3 é falso. Ok? As afirmativas verdadeiras são itens 1 e 2. Resposta correta, letra A. Questão número 6. Entre as situações citadas a seguir, qual é a que representa grandezas inversamente proporcionais? Grandezas inversamente proporcionais quer dizer que se um aumenta, a outra diminui, tá bom? Na letra A, a quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas entre elas, isso não é grandeza inversamente proporcional. Porque se eu aumentar o número de máquinas, vai aumentar o número de peças produzidas. Se diminuir o número de máquinas, vai diminuir o número de peças. Observa que as duas grandezas ou aumentam juntas ou diminuem juntas, tá bom? Então não são inversas. Na letra B, a quantidade de ovos e o número de embalagens iguais necessárias para guardá-las. Também não é inverso. Quanto mais ovos tem, mais embalagens gastas, tá bom? Letra C, o tempo de viagem de um trem com velocidade constante e a distância percorrida. Também não é inversamente. Se eu aumento a distância, aumenta o tempo de viagem. Se diminui a distância, diminui o tempo. Tá bom? Na letra D, o tempo para preparar um terreno e o número de tratores de mesma capacidade em ação. Aí, as grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? Porque, olha, imagina, eu tenho um terreno. Eu vou limpar esse terreno. Se eu tiver um trator, imagina, um trator faz o serviço em um dia. Se eu colocar 2 tratores, vai gastar mais dias? Não, né? Vai fazer mais rápido. Aumenta o trator, o mesmo serviço é feito mais rápido. A forma de limpar o terreno é feita com maior velocidade se eu tenho mais tratores. Então a letra D são grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Se inscreva no nosso canal e curta aí o nosso vídeo. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe. Tchau!